Quanto mais eu leio, mais eu aprendo uma coisa nova, e eu vejo que tem mais 1 milhão de coisas envolvidas naquilo que eu posso aprender. E eu percebo que eu não sei nada ainda, Sim. sabe? Tem tudo para aprender. Mas E isso que é aí, só gostoso. que isso, assim, aí você tem que ver como que você vai enxergar isso, né? Se você vai enxergar do ponto de vista desestimulante, de, ai, não, tem muita coisa, não quero saber, ou se você vai ver isso como um desafio, de, não, eu posso aprender tudo isso. Vai levar Sim. tempo, mas eu posso. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com a Natália Ferreira Fregonese. Natália é uma amiga de longa data, ela possui graduação em Biomedicina pela Universidade de Araraquara, Uniara. Atualmente é mestranda em Biociências e Biotecnologia aplicadas à farmácia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, no campus Araraquara, na qual desenvolve o trabalho intitulado Fatores de virulência do fungo Histoplasma capsulatum envolvidos na formação de biofilmes e na relação do patógeno hospedeiro. Dessa forma, então, o nosso bate-papo de hoje está intitulado como Histoplasma capsulatum e o mundo fúngico. Natália, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conversando comigo hoje nesse bate-papo, onde é a primeira vez, na verdade, que nós vamos falar sobre fungos e um bate-papo aqui do nosso canal. E muito obrigada pelo aceite, obrigada por estar aqui. Foi muito bom poder conversar com você, te rever aqui. Eu quero que você sinta-se à vontade e conte-nos um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho. E justamente nesse bate-papo hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessa dissertação da Natália. Bom, oi pessoal, como a Nádia já falou, então meu nome é Natália, a Nádia já apresentou muito bem, né, o que eu já fiz, sou biomédica e atualmente estou finalizando a minha dissertação de mestrado aqui pela Unesp de Araraquara. É muito legal estar aqui falando com a Ná, a gente já se conhece há um bom tempo, a gente já passou várias coisas juntas, Sim. já fizemos muita coisa legal também, trabalhamos juntas. Já faz um tempo que a gente está tentando combinar isso e agora finalmente deu certo, então estou Sim. super feliz de poder estar aqui. Como a Ana falou, então eu trabalho nesse universo, né, dos fungos, e mais especificamente com esse fungo que a Ana citou, que é o Histoplasma capsulatum. Eu nunca pensei em trabalhar com fungo, né? Durante toda a minha graduação eu fazia outras coisas totalmente diferentes. Eu não tinha essa afinidade pela micologia, que é essa área maravilhosa que estuda os fungos, eu não tinha essa afinidade. E aí eu me inseri nesse laboratório, né, por outros motivos, outras linhas de estudo que estavam ali dentro do laboratório que eu tô hoje. E aí, por fim, fui me apaixonando por esse universo, né, dos fungos. E que é maravilhoso, não tem só coisa ruim, não tem só doença, né? A gente tem comida, a gente Sim. tem bebida a partir de fungo, Santo então Gorgonzola. são maravilhosos, né? Não tem só Sim. doença, apesar, né, de eu trabalhar com uma doença. Sim. Então, eu me apaixonei mesmo, é uma área maravilhosa, tem muita coisa para ser estudada, tem muita coisa para ser adicionada de informação ainda, tanto para entender melhor como esses fungos atuam com o seu hospedeiro, que seria, né, o organismo onde ele está desenvolvendo a doença, ou no meio ambiente, as relações entre fungos, entre o fungo e outras espécies de fungos. Então tem muita coisa bacana para estudar ainda. Então conta pra gente, né? Assim, para as pessoas que não entendem, que estão em casa, ou até mesmo as pessoas que entendem um pouco, mas não sabem, esse universo fúngico, né? Como funciona essa questão dos fungos dimórficos, as leveduras. A galera só conhece a levedura na cerveja, né? Então a gente vai explicar certinho como funciona isso. Bom, a célula fúngica, né, os fungos em geral, eles são eucariotos, que significa, né? Que eles são muito parecidos com as nossas células. Então, as nossas células são células eucarióticas, isso significa que elas têm uma delimitação de núcleo, né? Que a gente tem um núcleo verdadeiro, diferente dos procariotos, que são as bactérias.
Então, o que isso significa? Significa que ele é muito parecido com a gente. Então, já entra um problema aí que é o tratamento, né? Você tem uma célula que é muito parecida com a do humano, né, uma célula eucariótica, já entra um problema que é como você tratar uma coisa que é tão parecida com o que a gente já tem, né? Sem danificar a gente. Sim. Então, a célula fúngica é uma célula eucariótica, né? Dos outros constituintes são todos muito parecidos com o que a gente já conhece quando a gente estuda um pouquinho da biologia, né? Então, a Golgi, os retículos, é tudo muito parecido. O que tem de diferente, então, nessa célula fúngica? Né? Os fungos, eles são constituídos, uma parte mais externa deles, de uma estrutura chamada de parede celular, que é uma coisa que a gente não tem nas nossas células. E isso já cresce os olhos como um importante alvo para a gente trabalhar, né, em cima da parede, procurando estruturas que a gente possa usar para interferir no funcionamento ali da reprodução do fungo, da multiplicação, controlar a doença. Então, a parede celular é uma boa estratégia, uma boa estratégia que vem sendo cada vez mais explorada. Então, essa é uma das diferenças. Além disso, na própria membrana fúngica, né, que ela é muito parecida com a nossa, mas a gente também tem um constituinte diferente, que é o ergosterol, que também é um importante alvo terapêutico. A maioria, né, muitos dos fármacos que são utilizados na clínica hoje são fármacos que têm como alvo o ergosterol, ou a cadeia de síntese do ergosterol. Então, todos os azóis que a gente conhece, né, fluconazol, itraconazol, que são muito utilizados aí na terapêutica, eles têm como alvo a cadeia de síntese do ergosterol, e a anfotericina B, que é um fármaco também muito usado em hospitais, principalmente, que também tem como alvo terapêutico o ergosterol, né? Ela forma buracos na membrana da célula fúngica. Então, os fungos, eles podem ser encontrados no ambiente, tem diversos nichos que a gente chama, que são os locais onde eles vão se desenvolver. Tem os fungos que a gente tem no nosso próprio corpo, né, que conseguem se desenvolver em áreas na boca, em região genital. Então, assim, tá em tudo quanto é lugar. A gente tem os fungos macroscópicos, que são os que a gente consegue enxergar. E né, comer, a maioria deles. Comer. Nessa classe, entre os comestíveis, que são, né, a gente tem diversos tipos de cogumelos. E a maioria dos fungos também são microscópicos, né? A gente não consegue visualizar as estruturas desse fungo, mas a gente consegue visualizar o crescimento deles na forma das colônias. Então, popularmente, né, o que é mais conhecido são os bolores, né, os mofos, que são os fungos que a gente está vendo ali, né, no ambiente, que ele pode aparecer em parede, pode aparecer no solo, no pão esquecido. No pão. Então, tem diversos locais assim, que a gente pode encontrar esses fungos. Sim, só para poder complementar aqui, ao invés do ergosterol, na nossa membrana nós temos o colesterol. Então, esse é o fator que nos diferencia aqui, por isso o alvo terapêutico ser o ergosterol. E vale lembrar também que muitos medicamentos nós sentimos os efeitos adversos ao tomarem os antifúngicos por conta dessa semelhança que a Natália também citou. Então, geralmente as pessoas ficam um pouco mais debilitadas ao utilizarem um antifúngico, né? Justamente por esse motivo. Bom, tem outro também que é muito famoso, que é o Cryptococcus, né? Cryptococcus SP também, que o pessoal está acostumado a associar com a doença do pombo, né? Até em Araraquara, como você é de Araraquara, geralmente eles fazem alguns incentivos aos cuidados ali como é o nome daquela praça mesmo? Do Parque Infantil. Parque Infantil, porque ali tem uma grande concentração de pombos também, e aquelas fezes ali, elas são um grande disseminador, né, desses fungos. E quando você disse sobre o corpo também, a gente podia citar a Cândida, né? Que as mulheres, algumas das vezes, por alguns fatores imunológicos ou algum fator assim de muito tempo sem se higienizar por conta do trabalho e tal, pode desenvolver a candidíase. A candidíase também ela é marcada por uma grande coceira também na região genital, né?
E ali nós temos até um fator interessante, que é um desequilíbrio entre bactérias daquela região, que são os bacilos, né? E esse fungo, que seria a cândida. E é bem legal a gente falar sobre isso, porque algumas das vezes as pessoas não têm noção dessa coexistência, né, no nosso organismo. Nós só pensamos em fungos quando aparece ali, ai, nossa, minha unha tá um pouco diferente. Aí você fala, é um fungo. Ai, tá aparecendo alguma coisinha aqui no canto da minha boca. É um fungo. E a própria candidíase, ela é muito muitas pessoas às vezes falam erroneamente que ela é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Né? E por falta de conhecimento mesmo, que é um micro-organismo que a gente tem naturalmente no nosso corpo e que ele vai aparecer em situações de desequilíbrio, seja esse desequilíbrio imunológico ou seja esse desequilíbrio fisiológico. Então, até uma alteração de pH, né, pode ocasionar o aparecimento da doença, né, do aparecimento das manifestações clínicas da doença. E assim, como você mencionou, né, tanto o Cryptococcus, né, que é o agente causador da criptococose, quanto a candidíase são micoses consideradas sistêmicas. Então, a gente tem, tipo, várias classes de micoses, na verdade, elas têm diversos acometimentos. Então, tem as micoses superficiais, que são essas micoses que vão acometer principalmente a camada mais externa, a queratina. Né? A gente tem um exemplo disso que muita gente tem é a pitiríase versicolor, que é causada pelo gênero Malassezia e que tem um diagnóstico assim super rápido, né? O diagnóstico da fita, você cola, já faz o exame direto na lâmina e aí você já consegue visualizar as estruturas. Então, aí além desse acometimento, tem outros tipos de micose que podem ter um acometimento mais aprofundado, né? Acometendo as camadas mais profundas da pele. A gente tem os dermatófitos, que são principalmente relacionados com essas micoses, né, subcutâneas. E o principal, assim, que é o que a gente estuda aqui no laboratório, está relacionado, então, com as micoses sistêmicas, que aí já entra, né, o gênero Cryptococcus, a cândida, e que às vezes as pessoas pensam, mas a cândida está causando ali uma lesão genital, né? Vai ser sistêmica, mas o que muita gente também não sabe é que o gênero cândida, principalmente a espécie Candida albicans, é a principal relacionada com aumento dos casos de fungemia nos hospitais, que é quando você tem o acometimento do sangue, né? Quando você tem o fungo na corrente sanguínea. Então, ela é uma importante doença nosocomial, né? Que seria a doença que acomete o paciente dentro do hospital. E então, além desse acometimento local na região genital, tem esse acometimento sistêmico. E as outras doenças, né, causada pelo Cryptococcus e também a histoplasmose, que é a doença que eu estou trabalhando atualmente. Outras doenças também, como a paracoccidioidomicose, são doenças que estão relacionadas principalmente com uma sintomatologia pulmonar, mas que também podem acometer diversos outros órgãos, né? Inclusive para o Cryptococcus, um acometimento neural também. Então, assim, tem esse acometimento sistêmico, são doenças geralmente difíceis de tratar, né? Como eu comentei, a gente tem poucos lugares na célula fúngica que atuam como alvos, então a gente tem, consequentemente, poucos fármacos disponíveis como agentes antifúngicos, e isso é um problema muito grande. É lógico que a todo momento tem grupos aí estudando novos fármacos, mas as limitações, né, das células serem tão parecidas é um fator limitante, e é muito difícil a gente conseguir desenvolver novos fármacos, sem contar toda a burocracia, né, desde o início de um estudo até você conseguir lançar realmente esse fármaco. Tem alguns fármacos novos, né, com alvo em parede celular, que é o que tem mais de diferente da nossa célula, que já estão bem avançados, esses fármacos, mas ainda não estão em fase de liberação, né? Então, em estudos clínicos, mas ainda não estão em fase de liberação, então ainda vai demorar um tempo. Então, essa burocracia acaba atrasando um pouco também. E me fala então, já que nós tocamos no assunto do histoplasma, então nos conta um pouquinho mais sobre ele, sobre a doença que ele causa e sobre o seu trabalho. Sim.
Bom, o laboratório que eu tô aqui atualmente, né, como eu mencionei, a gente trabalha com diversas micoses sistêmicas, né, principalmente histoplasmose e paracoccidioidomicose, né? A paracoccidioidomicose é causada pelo gênero Paracoccidioides e é uma doença que está relacionada principalmente aqui com a América Latina. Então, a maioria dos casos, eu não diria em sua totalidade, porque tem um caso assim esporádico ou outro em outros lugares do mundo, mas quase em sua totalidade relacionada com a América Latina. E é uma micose de acometimento pulmonar, né? Sim. Mas também, como eu falei, tem esse acometimento sistêmico, e para paracoccidioidomicose tem muitos casos que demonstram o aparecimento de lesões bucais. Então, sim, muitas vezes o dentista consegue identificar pela primeira vez a doença. E no caso da histoplasmose também, primariamente ela é uma doença pulmonar. Então, a maioria dos pacientes apresenta os sintomas pulmonares, que são muito parecidos com várias outras doenças pulmonares. Então, isso já dificulta o diagnóstico. E também tem o acometimento sistêmico. Principais órgãos, fígado e baço, são os órgãos mais acometidos, né, durante a histoplasmose. Mas também tem o aparecimento de lesões na pele, na boca. Também pode ter o acometimento da medula óssea. Então, tem, assim, diversos acometimentos que podem acontecer, mas o principal é a micose pulmonar. Certo. Era o principal. Mas aí, atualmente, não atualmente, né, mas desde que surgiu, né, que foi identificado pela primeira vez os pacientes com HIV, sim, e depois o desenvolvimento da AIDS, né, no paciente, foi aumentando muito os casos de histoplasmose disseminada, que é a histoplasmose no resto do corpo. Então, hoje em dia, a prevalência no Brasil não é mais da histoplasmose pulmonar, é da histoplasmose disseminada. Justamente por conta do surgimento, né, e do aumento do número de pacientes com HIV positivo, sim, e também o crescimento da doença. Inclusive, a histoplasmose é uma das doenças definidoras da AIDS. O paciente portador de HIV que tem o desenvolvimento da histoplasmose é uma das doenças que definem o quadro de AIDS, né, da síndrome da imunodeficiência. Sim. Então, e também tem alguns estudos mais recentes que mostram que em pacientes com HIV, a histoplasmose, ela pode ser mais prevalente do que a tuberculose, e a gente sabe que a tuberculose hoje em dia, um, sim, grande problema, né, na saúde, apesar de ser uma doença de notificação, de, sim, ter um cuidado bem grande com a doença, é uma eu acho que é a primeira, né? As 10 doenças. Eu sei que ela tá bem, sim, classificada pela Organização Mundial de Saúde, entre as 10 doenças que mais matam mundialmente. E em relação a HIV, quando a gente vê esse dado de que a histoplasmose está sobressaindo a tuberculose, é muito assustador, sabe? Sim. Isso é um estudo bem mais recente, foi porque muitas vezes a histoplasmose ela é diagnosticada como tuberculose, né? Hoje em dia, com a gente tendo todas essas técnicas de biologia molecular, facilita muito você confirmar se é o que está causando a doença. Sim. Mas muitas vezes já foi feito esse diagnóstico errado. Com certeza. Então, esse dado assusta bastante. Esse fungo, né, que eu trabalho, como você já comentou em algum momento aqui antes, ele é um fungo dimórfico, sim, né? O que significa ser um fungo dimórfico? Né, como eu mencionei, na natureza, assim, quando a gente encontra os fungos, o que as pessoas estão mais comumente, assim, acostumadas é ver na forma de bolor, sim, né? É ver o mofo. Então, esse fungo que eu trabalho, quando você encontra ele no ambiente, você vai visualizar ele com essa característica, sim, parecendo um bolor mesmo, né? Ele tem uma colônia mais esbranquiçada, pode variar para um tom de marrom também. Mas tem essa característica, quando você olha no microscópio, ele tem a presença de hifas, que são estruturas multinucleadas que o fungo pode ter, tem a presença de conídeos, que são as estruturas que vão se espalhar, né, pelo ar, ou que a gente vai inalar. Assim, se fosse para associar para o pessoal de casa entender... Uma boa explicação é aquela... Eu não sei o nome, daquele negocinho que você dente de leão, que você assopra.
Ah, sim, sim. sabe? Vou colocar a imagem também para o pessoal ver. Exatamente. Um cabinho que seria uma hifa cheia de esporos, que são, né, Sim. cheia de conídeos, e Uhum. aí isso com o revolvimento, né, do local onde ele está, com o vento, vai sendo espalhado e a gente pode Sim. inalar. É Perfeito. uma boa comparação, assim, para a gente conseguir visualizar melhor. E aí a gente tem de conídeos, a gente tem os macroconídeos, que são conídeos Uhum. grandes, e tem os microconídeos que são menorzinhos, mas a gente pode Sim. inalar tanto um quanto o outro. Uhum. E aí, o que acontece? Quando esse fungo ele está exposto numa temperatura mais elevada, então no nosso corpo, assim, de 36 graus, mais ou menos, Sim. ou no cultivo no laboratório a 36, 37 graus, Sim. ele sofre uma transformação. Essa Uhum. estrutura, né, que a gente visualiza, ela vai sofrer modificações fisiológicas e principalmente morfológicas, e Sim. aí ele vai transitar para a fase leveduriforme. Então, no paciente ou no cultivo a 37 graus, a gente encontra leveduras. A gente não encontra hifas, não encontra conídeos, a gente encontra as leveduras. A hifa pode aparecer algumas vezes, tem Uhum. alguns relatos, alguns casos clínicos, né, que eles mostram um corte histopatológico, que seria Sim. um corte histológico, né, o tecido do paciente demonstrado ali Sim. numa lâmina, que você vê a presença das leveduras e de algumas hifas também. Sim. Não pode acontecer. Uhum. Mas a estrutura que é considerada parasitária é a forma leveduriforme, Sim. né, do fungo. E fala então pra gente em relação aos biofilmes, que é possível também, algumas vezes nós associamos biofilmes apenas a um biofilme bacteriano, né? E isso pode acontecer. Na histoplasmose, o estudo dos biofilmes é bem recente, na Uhum. verdade. Foi publicado pela primeira vez pelo grupo que eu tô agora, Certo. em 2012. Uhum. E aí, desde então, tiveram poucas publicações em relação à formação de biofilmes com esse fungo. Certo. Tá, os biofilmes, de uma maneira geral, eles têm um impacto muito grande no desenvolvimento das doenças. Entendi. Então, só para o pessoal entender um pouquinho, né, o que são biofilmes. Uhum. São estruturas que os micro-organismos vão se juntar, vários micro-organismos, ou Sim. de um mesmo gênero, de uma mesma espécie, ou Uhum. multiespécie. Sim. E aí essa estrutura, né, esse aglomerado de células, ele vai se aderir a uma superfície, a um substrato, que seja esse substrato biológico, ou seja esse substrato abiótico, né? Sim. Como, por exemplo, Os próteses, catéteres, né? catéteres, Uhum. várias estruturas assim abióticas que podem servir como suporte para esses biofilmes. E Certo. aí, quando eles estão nessa estrutura de biofilme, eles produzem esses micro-organismos uma matriz. Uhum. E essa matriz ela protege esse aglomerado de células contra a ação de qualquer coisa que tenha do lado de fora. Seja isso própria alteração de pH, seja isso o sistema imunológico, ou um fármaco que está tentando Sim. ali, né, quebrar essa estrutura, Sim. então ele fica protegido. Então é uma forma de resistência do fungo, é uma forma de se proteger e é uma forma também de que tem alguns artigos, né, que demonstram que depois de um tempo, essas células que estão no biofilme, elas vão se dispersando. Então também é uma forma de foco, né? Sim. Muitas vezes você trata uma doença e aquilo tem uma recidiva e você não consegue descobrir de onde é que vem, e Uhum. muitas vezes do próprio paciente, tendo um foco na forma de biofilme, pode estar servindo de fonte para aquela doença aparecer, né? Para aquela Sim. recidiva. Então, no laboratório, a gente procurou então começar a entender se os biofilmes eles se esse fungo, né, se o histoplasma, de alguma forma ele conseguia formar biofilmes in vitro, então utilizando, né, superfícies abióticas, e Uhum. depois qual que era o papel desse biofilme quando a gente coloca ele para se relacionar no modelo in vivo ou no modelo in vitro, utilizando células pulmonares, o que isso implica? Ele melhora a capacidade de adesão do fungo, Sim. ele melhora a multiplicação que impacto que isso tem, né, que o Uhum. biofilme tem na virulência do histoplasma. Legal. Então, o histoplasma, ele é um fungo intracelular. Sim. Ele não é obrigatório, mas ele Uhum. tem uma grande predileção pelo ambiente intracelular. Então, durante a doença, o principal local onde você vai encontrar ele é dentro de macrófago, né? Ele adora. Ele Sim. tem mecanismos de evasão,
né, das atividades microbicidas do macrófago, ele tem diversos mecanismos de evasão. E isso possibilita ele, então, sobreviver dentro do macrófago. E, além disso, o macrófago acaba sendo um carreador, né, que leva o fungo para outras partes do corpo. E esse ambiente intracelular não é o único local onde o histoplasma fica. Então, já tem diversos relatos na literatura do aparecimento de histoplasma colonizando dispositivos médicos. Então, nunca foi demonstrado que isso é um biofilme, né, nesses dispositivos. Mas foi demonstrado que ele tem a capacidade de colonizar. Já foi demonstrado que ele tem a capacidade de se aderir em pneumócito, de se aderir em órgãos de morcego, porque o morcego é um dos principais animais onde tem esse desenvolvimento da doença, é um dos principais disseminadores da doença também. A histoplasmose, inclusive, ela é considerada, é chamada, né, de doença das cavernas. Então, um dos locais assim, mais endêmicos, onde você tem grande risco de se contaminar com o fungo, são em cavernas, em atividades, às vezes. Então já foi demonstrado que esse fungo tem a capacidade de se aderir nos órgãos do morcego também. E aí, como eu falei, em 2012, o nosso grupo relatou pela primeira vez essa capacidade de formar biofilmes in vitro, né? Então a gente não conseguiu provar nada em vivo, mas in vitro a gente já mostrou que ele forma. E aí, com isso, a gente começou nossos estudos, né? Então, no meu trabalho propriamente dito, eu estudo diversos mecanismos, diversos fatores que podem estar envolvidos com a formação dos biofilmes. Então, a gente tenta ver se retirando esses fatores forma menos biofilme, forma mais, o que acontece. A gente também estuda a virulência dos biofilmes, como eu falei, em célula pulmonar, em modelos alternativos ao uso de animais, que é uma outra frente do laboratório muito bacana também, que a gente tenta a todo momento reduzir, né? Nem sempre é possível, tem algumas perguntas que a gente só consegue responder com o uso do camundongo, com o uso do coelho. Bom, em relação os modelos que a gente tem aqui, eu propriamente falando no meu trabalho, eu trabalho com um modelo que chama Galéria melonella, é um invertebrado. A gente trabalha com a fase larval desse modelo. Ela se parece muito com uma borboletinha. Depois a Ana põe a foto aí para vocês verem. E só que a gente trabalha com a fase larval. Aí fala, nossa, mas você trabalha com ela parece um bigato, tá, gente? Ela é super cheirosinha, porque o ambiente que ela fica tem mel, ela se alimenta, né, de pólen, de favo, então ela é super cheirosa. Porém, ela parece um bigatinho, né? E você fala, meu Deus, vai trabalhar com bigato, o que isso vai responder, sabe? Você pode usar isso. Aí, na literatura, né, quando a gente faz uma pesquisa aprofundada desses métodos alternativos, em relação à Galéria melonella, lógico, a gente tem várias diferenças, né, do modelo do humano e também do modelo animal que a gente está acostumado, que são os camundongos. Tem muitas diferenças. Mas também tem muitas similaridades que permitem fazer correlações. E aí, às vezes, você não consegue eliminar o animal, mas você consegue reduzir o número do uso, né? O número de animais que vão ser utilizados. A gente consegue utilizar elas tanto para testes de toxicidade, então avaliando se uma determinada substância, o quanto ela pode ser tóxica, determinar uma DL50, né, que é a dose letal, e a partir disso tentar ajustar para ir para o animal e usar menos animais. A gente pode usar ela como modelo de infecção. E aí, para modelo de infecção, precisa ser bem estudado. Você precisa verificar se ela vai reproduzir aquela doença. Então, hoje em dia, na literatura, ela já é utilizada para cândida, ela já é utilizada para paracoccidioides, para histoplasma já tem um estudo publicado e logo, logo vai ter o nosso também. E, além disso, as larvas, elas possuem um sistema imunológico. Então, elas possuem células, né? Elas não têm sangue, elas têm a hemolinfa, mas nessa hemolinfa, elas têm diversos hemócitos que se correlacionam com os nossos leucócitos e que têm atividades variadas, tamanhos variados, da mesma forma que a gente tem nos nossos leucócitos, e que são capazes de fagocitar, que são capazes de exercer as ações do sistema imunológico. Então, a gente consegue visualizar tudo isso. Então, como eu falei, tem as desvantagens, é claro, não vai reproduzir 100%, mesmo os hemócitos são muito parecidos com os nossos leucócitos, mas também tem algumas diferenças. Se você vai trabalhar com anticorpo, e você quer ver a atuação de um anticorpo, por exemplo, já não é ideal, porque os hemócitos não têm
o receptor para a porção FC, como a gente tem. Sim. Então tem algumas limitações, mas hoje em dia tem tantos grupos assim estudando essas larvas que você já consegue encontrar numa busca pela literatura o que você pode fazer com ela e o que você não pode, o que vai te trazer de resposta e o que não vai te trazer de resposta. Então é um modelo muito bacana, a gente usa muito no laboratório, como eu falei, para avaliar a toxicidade. E no meu caso, né, no meu trabalho, eu usei só para modelo de infecção. Legal. E a gente também encontrou muitos resultados bacanas. No laboratório a gente tem, né, como eu falei, esse modelo é o que eu tenho mais familiaridade, que eu trabalho mais diretamente. Mas a gente tem outros modelos, a gente tem o zebrafish. A Ana põe uma foto para vocês aqui também. Ele é mais um utilizado para testes em relação à transmissão neural, né? Também, no laboratório, a gente não trabalha com o adulto, porque o adulto já envolve, né, o comitê de ética, já envolve, então, ele já tem o desenvolvimento, né, dessa parte de dor e de sofrimento, que é uma coisa que eu até esqueci de comentar, mas que na larva a gente não tem isso, por isso que eu falo que é eticamente melhor de trabalhar. As larvas não têm esse desenvolvimento dos nossos receptores, que são esses receptores de dor, né, e tudo mais. Então, no caso do zebrafish adulto, já tem. Então, no laboratório, a gente cria os peixes, mas para eles se reproduzirem, a gente trabalha com embrião. Né? E aí, o embrião também tem um tempo que a gente pode trabalhar, né? Antes do desenvolvimento, quando ele chega já na fase de larva, aí já é complicado, porque também já vai entrando com a questão do comitê de ética, umas fases mais avançadas. Mas a parte do embrião, a gente utiliza principalmente para avaliar a teratogenicidade. Né? A gente sabe que já teve fármacos que foram disponibilizados no mercado sem essa avaliação aprofundada da teratogenicidade, e aí tiveram problemas, né, em relação a isso, que às vezes as pessoas perguntam, mas o que é isso? É quando você tem a utilização de alguma substância ou, enfim, alguma coisa que leva a problemas durante o desenvolvimento fetal. E aí a utilização desses embriões, por que é interessante? Porque em algumas horas, na verdade em 2 a 3 dias, você consegue ter o desenvolvimento inteiro, que você levaria 9 meses para ver no humano, por exemplo. Então, em 3 dias, você tem a passagem por todos os estágios embrionários até chegar na larva. Então, você consegue acompanhar a ação da substância que você está testando, por exemplo, durante todo o desenvolvimento embrionário. Em menos de uma semana você tem essa resposta. Que bacana. Então, é sensacional. E é muito bacana, assim, que você consegue acompanhar também qual tipo de problema, né? Qual tipo de malformação que a sua substância está causando, em qual região do embrião. Então, responde diversas perguntas esse modelo. É um modelo muito bacana. E é gostoso nós falarmos sobre todas essas questões, porque algumas das vezes nós estamos muito adequados a pensar que as infecções ou elas são virais ou bacterianas. Isso é muito cotidiano. E é legal nós falarmos sobre isso, porque, como você disse, muitos casos de histoplasmose, ele acaba sendo considerado uma tuberculose, que no caso é uma bactéria. Então não adianta você tratar um fungo, como eu falo também no vídeo com a Nayara, que ela nos proporcionou um vídeo sobre resistência bacteriana. E nós falamos sobre isso, não adianta você tratar uma classe de micro-organismo com um medicamento para outro. E muito obrigada por participar do Bora Conversar. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, né? Eu fiquei feliz quando você veio falar da primeira vez da ideia do canal, super orgulhosa, eu queria muito ter participado muito antes, então eu fiquei muito feliz de participar, muito feliz de ver seu canal crescendo, eu espero que cresça muito e que você consiga trazer muitas pessoas legais aqui para discutir assuntos bacanas. Falei um pouquinho só, né, dos fungos, porque tem muita coisa e nem eu tenho esse conhecimento ainda para trazer para vocês. É um universo realmente muito amplo e muito bonito, mas eu espero que eu tenha despertado uma sementinha assim em alguém. Com certeza. Porque como a Ju já dizia, nossa professora, né, de micologia na faculdade, também como a minha orientadora e a outra professora do laboratório também sempre falam, o importante é espalhar os esporos por aí. Exatamente.
Geralmente biólogo gosta muito, né, de fazer essas atividades. Sapiens, né? Essas atividades em caverna, sabe? Em coletar material, ou mesmo fazer passeios. Pinturas rupestres, né? Algo nesse sentido. E